Escola Bíblica Dominical, Programa de Educação Cristã Continuada, Assembleia de Deus, Igreja Mãe. A nossa lição é a número 3, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Nosso texto áureo nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 23, versículo 4. A verdade prática nos diz: quem confia em Deus não teme nem a morte. A nossa leitura bíblica está no Salmo 23, dos versículos 1 ao 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nossa introdução diz assim: nesta aula temos uma das páginas mais conhecidas da Bíblia, o Salmo 23, é uma joia da literatura. Nele, Deus apresenta-se nas figuras de um bom pastor e de um agradável anfitrião. Deus é alguém que sabe compreender e guiar cada uma de suas ovelhas. Ovelhas que na parte final do Salmo ganham personalidade e honra pelo mesmo ser. Primeira parte, aspectos gerais. 1. Autor, título e data. Este é o Salmo cuja autoria praticamente todos os cristãos conhecem. No título em itálico está expresso Salmo de Davi. Porém, mesmo entre pessoas sem leitura, essa autoria é bastante revelada pelo conteúdo do poema, pois Davi é conhecido na Bíblia pelo seu ofício de pastor de ovelhas. Sobre a data, aplica-se mesmo que temos dito em todos os salmos davídicos, de 1000 a 970 anos de Cristo, antes de Cristo. Segunda parte, 2, classificação. O Salmo 23 é classificado como um salmo de devoção e confiança, onde Davi expressa total dependência de Deus. Embora não seja tido como profético ou messiânico, o Salmo 23 apresenta essa natureza, sendo o salmo que Jesus aplicou a si mesmo, com ricos detalhes na parábola do bom pastor, assim como na parábola da ovelha perdida, que está em Lucas, no capítulo 15, de 3 a 7. Espiritual intimista. No Salmo 23, Davi expõe e declara da melhor forma poética possível todo o amor que existe entre Deus e o homem. Para isto, a partir de sua rica experiência pastoril, ele submete-se à condição servil de ovelha, que simplesmente se deixa conduzir pelo pastor. Considerando que o autor do Salmo é quem detém na prática o conhecimento humano da profissão que alegoricamente evoca, temos aqui um antropomorfismo da pessoa de Deus, isto é, para explicar profundamente essa relação. Enquanto o homem assume o papel de ovelha, Deus encarna o papel de homem, de um simples pastor. Para alcançar esta literatura intimista, Davi lembra o árduo trabalho de um pastor que podia alcançar a condução de milhares de animais. Era um trabalho pesado, de grande responsabilidade, que só podia ser cumprido bem mediante o amor e a cumplicidade entre pastor e ovelha. Pois nos períodos de calor na Palestina, entre os meses de abril a novembro, pastores viviam com os seus rebanhos ao ar livre, longe de casa, como bem declarou o pastor Jacó, esposo da pastora Raquel, que, reclamando com o seu tio Labão, disse: de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Está lá em Gênesis, no capítulo 31, versículo 40. Isto durante 20 anos. Segunda parte, o bom pastor. Plenitude e paz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso,
Não é difícil encontrarmos pessoas invocando a providência da parte final do versículo 1 deste salmo. Mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Este triunfo decorre de uma plena entrega do nosso caminho ao Pai. Nada me faltará significa nada de indispensável, cujos itens e critérios de importância Jesus deixou bem claro na conhecida oração do Pai Nosso. Está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 9 a 13. Esta palavra nada tem a ver com a herética teologia da prosperidade. Veremos até o final deste salmo que todos os verbos relacionados ao Senhor estão na voz ativa, o que implica atitude, providência, ação. Porém, todos esses atos diretos de Deus derivam mesmo do verso 1, onde qual pilar de toda essa construção literária, Davi declara a suficiência de Deus para a sua existência humana, o que sua biografia comprova. Está lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, dos versículos 10 a 22. A paz está em falta na vida de muitos declarados cristãos em nossos dias. As redes sociais espelham um falso evangelho de ódio e vingança. Falta Deus, sobra religiosidade. Falta comunhão profunda com o bom pastor, sobra contenda e incredulidade. Pastos verdejantes, águas de descanso, refrigério da alma, apontam para um estado de total dependência de Deus, de plena confiança nele. Especialistas dizem que ovelhas não deitam facilmente se não se sentirem plenamente seguras, alimentadas, dessedentadas. 2. Veredas de justiça. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Veredas são caminhos estreitos, passagens onde a vegetação pode esconder perigos de muitas maneiras. Como uma ovelha pode confiar que está sendo conduzida com segurança e não a um tipo de emboscada? A resposta é somente se, por sua familiaridade com o pastor, souber em quem tem confiado sua vida. O valor da justiça aparece neste momento na vida do crente. Essa justiça tem a ver com o fato de confiarmos que temos quem nos defenda e nos julgue corretamente. Isto tem relação direta com o nosso andar na luz e na verdade, sendo o pastor a própria luz e verdade, de modo que quem o segue não anda em trevas. Infelizmente, luz e verdade não são valores bíblicos tão enfatizados hoje. Logo, não vivemos um tempo de justiça, nem mesmo entre alguns proclamados importantes servos de Deus, que mentem, dissimulam, falsificam resultados e provas, sendo corruptos e corruptores, o que não deixa de ser uma profecia para os últimos dias. Perspectiva escatológica esta, porém, que não deve servir como justificativa para quem deseja herdar o reino de Deus, onde não entrará quem tiver mãos e corações impuros, viver em contenda e longe da santificação. 3. Não temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Davi encerra a primeira parte deste salmo, Deus pastor, do modo mais dramático possível. Ele evoca o grande inimigo da humanidade desde a queda, a morte. O risco de uma ovelha desgarrar-se e ser tragada por um predador era constante. Naqueles tempos, ursos, chacais, hienas e lobos estavam sempre à espreita, pois eram muito numerosos. Para evitar a deserção, pastores prendiam uma das pernas da ovelha junto à cauda. Cães estavam a postos para afastar predadores. Porém, em grandes perigos, era mesmo o pastor quem arriscava a própria vida lutando com feras, como vimos em 1 Samuel 17, 34 e 35. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Está lá em João 10, 11. Ele tem os instrumentos de nossa defesa, o cajado, a vara. Somente o amor recíproco entre o crente e o seu Senhor nos dá esta segurança, tão bem expressada pelo apóstolo Paulo em Filipenses 1, 21. Será que amamos ao Senhor acima de tudo e de todos? Somente o amor em Deus afasta o medo. Terceira parte, o anfitrião honrador, honra pública. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários.
Lembra um antigo costume de reis orientais que, para declararem aliados, assumiam o papel de anfitriões em grandes banquetes públicos, comparativamente ao que os governantes fazem hoje com palavras quando publicamente defendem seus ministros, sobre quais paira em dúvida se ainda detém o apoio institucional confiado. Mas atenção, esta palavra nada tem a ver com o triunfalismo egoístico de alguns, ensinando hoje através de pregações e hinos que menosprezam e zombam de quem não os ajudou durante certas tribulações. A honra de Deus sobre as nossas vidas há de nos deixar mais humildes, quebrantados e santificados, capacitando o crente a amar até mesmo os inimigos. Observe a ordem dos versículos do Salmo 23. Deus só se torna um anfitrião honrador para ovelhas que o têm antes como um bondoso pastor e nele confiam. 2. Unção de honra. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Mais uma vez Davi recorre ao antigo costume oriental de anfitriões ungirem convidados ilustres durante um banquete. Unges-me a cabeça com óleo é uma cena retratada em Lucas 7:36-38. Como uma honra do pai sobre seu filho, uma mulher pecadora completou a cena daquele jantar preparado por um fariseu. Ela entrou sorrateiramente na casa e derramou um caríssimo óleo perfumado sobre o convidado. Nessa ocasião, a casa enchia-se de perfume que se espalhava, de sorte que todos que ali passavam sabiam que naquele lugar havia uma pessoa muito ilustre. Eis a unção que todos os crentes devem buscar, inclusive ministros, entre os quais encontramos alguns soberbos e arrogantes, reclamando para si o título de ungidos, utilizando uma figura bíblica antiga, fora do seu contexto histórico-teológico, como meio de intimidação e reivindicação de uma autoridade espiritual que não tem. 3. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. No último versículo, Davi nos lembra os valores divinos que justificam e explicam toda a beleza e profundidade do Salmo 23, o Salmo do pastor e do anfitrião. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Somos eternamente dele aqui e no além, hoje e sempre, nesta vida e na eternidade. Aleluia! A nossa aplicação pessoal nos diz: Davi nos ensina a depositar toda a nossa fé no Senhor, certos de que Ele cuida de nós e supre todas as nossas necessidades. Tenha fé e proclame: o Senhor é meu pastor. Amém. Bendito seja o nome do Senhor.